Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje uma entrevista com uma figura muito especial, muito ilustre, em um local completamente diferente. Estamos aqui em loco, estamos num clube de tiro, o Clube Colt 45 de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, do qual nós vamos abordar temas relevantes aí sobre a pauta, né, do ProArmas, sobre a pauta dos CACs, a pauta da legítima defesa e o cenário eleitoral que se aproxima, como isso pode afetar as nossas liberdades. Então aproveite, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que possamos ter um alcance, já que o senhor YouTube, ele não gosta muito quando colocamos armas na mesa. E hoje vai ter muita arma aqui para vocês, vai também ter tiro prático. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele, que é inspetor da Polícia Civil, coordenador estadual licenciado do movimento ProArmas e também candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Felipe Nini, né, tenho o prazer de recebê-lo para poder tratar desses temas relevantes aí para todo cidadão brasileiro que tem a preocupação, né, com a sua defesa e muitos que hoje estão entrando no esporte também, né, no tiro desportivo. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, é o pessoal aqui do canal Vista Pátria. Ok, eu sou Felipe Nini, coordenador licenciado do ProArmas no estado do Rio de Janeiro, policial civil, e conforme o Alan falou, né, o que seria o ProArmas? Muita gente ainda não conhece, né, o ProArmas, que é uma associação civil que trabalha basicamente em três pilares, né, o informativo, o jurídico e o político, né? E é isso que você falou, Alan. O ProArmas, ele na verdade, ele está trazendo principalmente a informação e esclarecimento sobre a questão da pauta armamentista, né? Que engloba não só a parte de esporte, como também de legítima defesa, a liberdade num sentido mais amplo, de liberdade empresarial, né, de uma intromissão menor do Estado na vida do cidadão. Isso é importante, vamos falar disso aí, né? Porque você estava me contando ali ainda há pouco um problema que acontece para os vendedores de armas no Brasil, que eu acho relevante. O ProArmas, pessoal, ele é presidido, né, pelo POLON, a nível nacional. É uma iniciativa que deveria servir de exemplo para muitos movimentos de direita Brasil afora, movimentos políticos, né, com o profissionalismo, com a estrutura com o qual eles lidam com o tema, né? E não é à toa que o sucesso do grupo, o sucesso do ProArmas, né, se impõe e tem ajudado muita gente aí. Você falou sobre o pessoal da legítima defesa, o pessoal que quer arma só para defender. Eu acho que a gente poderia começar nesse ponto aí, porque pouca gente entende a diferença. O CAC, né? Eu acho que quem é CAC conhece o ProArmas, conhece o trabalho de vocês, né? Mas o cara que ele não tem essa dedicação, interesse, ou ele quer ter a arma dele para defesa. É diferente, né? É diferente o processo. Sim. E o ProArmas, ele ajuda nisso também, né? Porque o ProArmas, o cara, ele precisa passar por um stand aqui, stand no qual nós estamos, né, um clube de tiro, para poder ter a sua certificação ali. Perfeito. Na parte do tiro prático. Eu queria que você falasse para o pessoal que quer ter uma arma para defesa. É completamente diferente de tirar CR, o cara vai ter lá, Sinarme. Explica para a galera o que é isso aí. Infelizmente, aqui no Brasil a coisa é bem confusa, e não é à toa isso, né? Enxergo que foi feito de forma proposital, né? Ainda no tempo do Fernando Henrique foi criado o Sinarme, onde houve a divisão dos sistemas de controle de armas. Então você tem o Sigma, que é o controle do Exército, que na verdade seria para os caçadores, atiradores e colecionadores, e o Sinarme, que é arma para o cidadão de bem, né? Que quer ter a posse ou o porte de armas, né? Que seria uma etapa seguinte. Que é um outro divisor, um dificultador que tem também na legislação. E você veja bem, eu estou falando de posse, né? Porque isso também é uma coisa interessante. No Brasil, você não tem a propriedade da arma que você compra, né? É uma mera concessão do Estado. Ou seja, a qualquer momento, se o Estado entender, ele pode revogar essa sua permissão e tomar a sua arma de fogo. Então isso é uma coisa que também o Então você não combate. É dono da sua arma. O Estado te autoriza a ficar com ela momentaneamente. Isso é muito complicado, né? Pouca gente tem essa dimensão do problema e dessa interferência estatal. Exato. É realmente bem agressivo, é uma concessão estatal. É uma concessão estatal, exatamente. Então, é isso, né? Temos o Sigma e o Sinarme. O Sinarme é gerido pela Polícia Federal e trata justamente da arma para defesa pessoal, né? A posse da arma. Então, vamos lá. A posse é a arma que o cidadão pode ter na sua residência, né? Ou no seu negócio. Ele sendo gerente, ele pode ter o endereço do seu negócio também como endereço de permanência dessa arma, que pode ser usada somente dentro
ou da residência dele, realmente, ou do seu comércio. Dentro do comércio, diga-se de passagem aqui, me corrija se eu estiver errado, do qual ele é proprietário. Proprietário. Ah, não, eu sou gerente da loja aqui. Isso, não. Tem esse empecilho aí na legislação. A gente teve uma certa evolução na propriedade rural. Porque, tal chamado porte estendido, né? Porque, até um nome esquisito, sim, mas o que acontece? O entendimento anterior é de que a propriedade rural, o porte, né, a posse rural, só dentro da sede da fazenda, por exemplo, que é um absurdo, né? O cara com não sei quantos hectares de mato, tem bicho, tem invasor, ladrão de gado. Ele vai ficar dentro da casa grande. Mudou o entendimento agora contemplando, né, o seu território contínuo, porque também se você tiver algum tipo de interrupção, você não pode prosseguir. Mas a gente vai evoluindo aos poucos, realmente, nessas situações. Mas isso já isso foi um grande ganho. Não, um grande ganho. Só para salientar, né, que isso aí ajudou, contribuiu de maneira consistente para diminuição do número de invasões do MST. Perfeito. Né? Porque antes, como funcionava isso? Eu tenho muitos amigos do agro, do setor rural, e ele tinha que contratar, né, uma equipe de segurança, né, paga e segurança armada. Quem trabalha com isso é uma segurança muito mais cara do que você contratar um vigia desarmado. Né? Então, ele tem que estar certificado pela Polícia Federal, tudo mais lá. Então, ele tinha um custo gigantesco quando tinham as ameaças de invasão. O MST vai invadir. Aí o cara contratava momentaneamente uma empresa de segurança armada e hoje, né, tem essa facilidade dele poder ter uma quantidade de armas. Esse custo ficou muito menor, sem perder a qualidade. Porque, veja bem, o fato dele ter o armamento não significa que ele não esteja preparado. Pelo contrário. Né, qualquer cidadão que tenha posse ou porte, ele tem que estar qualificado, adestrado e passar em provas de aptidão, provas de antecedentes criminais, exames psicológicos, ou seja, a nossa legislação ela é bem rigorosa no que tange essa concessão da posse. Deixa eu aproveitar o gancho aqui então. Você falou de treinamento e aqui está um ponto muito interessante que eu não sei se o público que está me acompanhando tem noção disso. O Felipe, ele é policial civil, né? Ele é policial civil aqui no Rio de Janeiro. E aí que está essa questão de parte de treinamento, porque existe uma falácia muito grande sobre a capacidade de treinamento do cara que é CAC ou do sujeito que tem a posse e ele tem que treinar. Apesar que eu acho que pela legislação o cara que tem a posse ele não tem a obrigatoriedade de tantas vezes ao clube dar tantos disparos como o CAC. Sim. Mas, você como policial, quem dispara mais no treinamento, um CAC ou um policial que está na rua? Um policial falando aqui. Vamos lá, gente. Isso é uma questão delicada, porque, de fato, o treinamento do policial, seja ele policial civil ou militar, ele faz pouquíssimos disparos ao entrar na corporação, na instituição, né? E imediatamente ele tem o seu porte funcional garantido. E, no caso da PM, vai fazer o policiamento ostensivo, ou seja, a nossa segurança. Ele usa a arma para o trabalho e também ele tem o porte funcional, que ele pode estar com a arma no momento de folga. Então, com uma quantidade muito reduzida no número de disparos, que é o que a Globo News, especialistas XYZ tentam jogar para você, não, mas é porque este porte do policial, ele não que tem que tirar o porte do policial, tá, pessoal? No ponto não é esse. É só que os especialistas tentam te impor que não, esse cara é o Rambo, super treinado. Exato. E não é. E como é o treinamento aí do CAC, por exemplo? Então, ao atirador desportivo, há uma exigência de habitualidade. Isso é conferido, né, e é fiscalizado pelo Exército Brasileiro e pelos clubes de tiro de forma subsidiária. Então, ele, de fato, tem que ter um treinamento constante para que ele mantenha o seu CR, senão ele perde o CR, né? E no caso das polícias, é um trabalho que a gente tenta fazer também de conscientização para que esse policial, né, busque os clubes que normalmente não... Isso é normal, os clubes não cobrarem o uso da pista, né, somente o preço de custo da munição, para que esse policial possa fazer um treinamento e realmente estar capacitado e habilitado. Treinar por fora. Por fora. Mas assim, eu acho que isso faz parte também, né? Porque é a vida do próprio policial que está em jogo. Sim. E cabe a ele também a questão de manutenção. Quantas vezes o cara que tem que comparecer ao clube no ano? Olha, eu posso pedir a cola aqui pro meu pessoal aqui, ó. 8 vezes por 8 ano. Vezes. Então, se não me engano, era 7, aumentou. Era menor, aí depois aumentaram isso. Enfim, 8 vezes. 8 vezes ao ano. Então, obrigatoriamente,
um CAC, né, com essa questão de treinamento, o cara que é CAC, ele tem que obrigatoriamente comparecer num clube de tiro 8 vezes ao ano e dar uma quantidade mínima de disparos. Então dizer que esse cara não está treinado, ele é um risco para a sociedade... Não, isso é um absurdo. É um absurdo. É Não, completamente uma narrativa contrário. realmente que não se sustenta na realidade. Né? Ele é bem treinado, ele é fiscalizado pelo Exército Brasileiro, isso é importante dizer, e pelos próprios clubes. Então, na verdade, na prática, o que a gente tem é que normalmente, em média, o CAC está mais bem treinado para o manuseio do armamento, que é uma forma como é que eu posso dizer? Você cria uma memória muscular, né, do uso muito maior do que a do policial. Exatamente. E um abraço aí pro Silvio lá do Clube de Saquarema, que fala muito sobre memória muscular. Mas até só para fechar aquela questão da Polícia Federal, porque eu acho que isso é importante. Sim. Né? Do Sinarme. Do Sinarme. Então você tem a questão da posse, que é uma primeira etapa, né? Você faz lá hoje quase que tudo isso online no site da Polícia Federal, mas você tem lá uma série de exigências, como eu falei. E para o porte ainda mais. Você precisa ter uma questão da efetiva necessidade comprovada. Você está sofrendo uma ameaça. Então, o que as pessoas acham que na prática vai virar um bang-bang, mas não é verdade. Esse ponto da efetiva necessidade não é ponto pacífico também, né? O governo ele tenta tirar essa discricionalidade. O que existe? Na verdade, a autoridade policial, né, tem essa discricionalidade. Então você não tem somente critérios objetivos. O que pra gente do ProArmas o que mudou muito na posse. Isso. Porque a posse antes parece que tinha alguma também discricionalidade, a posse do Sinarme. Com o presidente Jair Bolsonaro, os decretos de regulamentação que ele fez da lei, mudou isso, ou estou errado? Não, de fato. Então, a gente tem conseguido, né, com a informação, estimular as pessoas a tirarem a posse da sua arma. A questão do porte é mais controversa, né? A gente briga para que sejam critérios objetivos, né? Tire essa discricionariedade, porque aí você tem uma discrepância, inclusive, de estados, né? E até de cidades, porque aí cada delegado tem um entendimento. Né? E no caso é o delegado da Polícia Federal, tá, pessoal? Para quem não sabe, né, antigamente isso era feito pelo delegado de Polícia Civil. Sim, antes né? antes do Fernando Henrique, em 1997. Exatamente. Né? Não era nem crime a porte de arma, era contravenção. E era muito mais interessante porque era muito mais objetivo, porque o delegado ali do local que você está, ele sabe muito mais a realidade. Apesar que eu acho já isso uma intromissão excessiva do Estado. Mas vamos colocar, dentro desse parâmetro aí, seria algo muito mais sensível à realidade do cidadão local do que o cara que está lá num gabinete, né? E isso, aliás, é importante e interessante você ter falado nisso, porque é um dos projetos que o Polon levou ao presidente Jair Bolsonaro. E ele sendo reeleito, eu acho que a gente vai avançar muito nessa pauta, que são projetos relacionados ao Sigma e ao Sinarme. Relacionado ao Sigma seria tirar a parte burocrática do Exército, que tem outras funções, né? Então, assim, essa questão de controle de atleta, colecionador e caçador, no meu entendimento, não é realmente uma função do Exército Brasileiro, né? Então, seria ele transferir essa parte burocrática, não a fiscalização, tá? A parte burocrática para cartórios, né? Cartórios. Você teria uma agilidade muito maior, né? E o Sinarme seria convênio da Polícia Federal com as polícias civis, justamente para atender isso que você está falando, trazer de volta para aquela circunscrição, né, onde o delegado tem mais pessoal, inclusive, para trabalhar nesse sentido, e tem o conhecimento daquela região, das pessoas, enfim, muito maior do que a própria Polícia Federal. Aqui a gente está no Rio de Janeiro, mas pensa aí num lugar rural. Hoje em dia a gente vê, né, a droga, vê o tráfico penetrando aí cada vez mais os rincões do Brasil e mudando a realidade de determinados ambientes, e pode suscitar nas pessoas o interesse de querer se proteger de maneira mais efetiva. Sim. Então, seria algo muito mais objetivo. Então, bom saber que o ProArmas está fazendo isso. E outra coisa, Alan, uma informação importante para o seu público. Nós tivemos recentemente com o secretário de Polícia Civil, na época ainda era o Dr. Alan Turnovski, nos recebeu muito bem, e nós o questionamos sobre essa questão dos convênios e se o Rio de Janeiro teria essa condição de recepcionar um convênio, por exemplo, com a Polícia Federal, no que ele foi muito claro, dizendo que o nosso Cefai está totalmente preparado, informatizado e teria plenas condições de, um eventual convênio com a Polícia Federal, realizar essa questão do porte através da estrutura da Secretaria de Polícia Civil. Então, existe a estrutura, existe a possibilidade, tem o projeto de lei, então o pessoal também
A gente ter a condição de permanecer essa política, né? Para que no ano que vem a gente consiga. Então, já para falar de voto, aqui o Felipe é candidato, né? O Felipe é candidato oficial do ProArmas. O Polon, ele, de maneira muito criteriosa, ele escolheu, né? Polon, presidente nacional do ProArmas, ele escolheu representantes para enfrentarem o pleito nos estados, né? Um para federal, né? E um para estadual. Para federal é o PAC, Na né? verdade, como é que isso funciona? Em São Paulo são 6 candidatos. Tem o Mário Frias lá. Tem o Frias, tem o Dr. Paulo Bilinski, enfim, o Samurai Caçador. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos eu como candidato a deputado estadual, né? Entendi. O Flávio Paca como candidato a deputado federal e o Alexandre Freitas também como candidato a deputado federal. São os candidatos chancelados pelo Polon. Chancelados pelo Polon. E é importante... também, desculpa, e o Daniel Silveira para senador. Esperamos que o Daniel Silveira possa ser candidato. Exato. Para quem não sabe, depois eu vou falar isso em outro tema no canal. Mas vamos lá. O ponto importante, porque eu, né, estive com o Felipe, vi a sua luta, por exemplo, em peculiaridades do nosso próprio ambiente aqui no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, para quem não é do Rio, existe uma legislação um tanto bizarra na cidade do Rio de Janeiro, onde você não pode ter lojas de armas. E aqui eu queria ressaltar que eu conheço o Felipe, vi, né, o seu trabalho na prática com a militância do ProArmas, estava nas galerias da Câmara de Vereadores, infelizmente, por muito pouco, ganhamos na maioria, mas não tivemos a maioria qualificada para poder mudar a lei orgânica do município. O que é a lei orgânica, pessoal? Basicamente como se fosse a Constituição do município, tá? Para resumir bem. E essa lei orgânica impede que possa vender arma aqui no Rio de Janeiro. Eu queria já emendar para você também responder sobre isso, né? Sobre falar do teu trabalho atuando, né, no fronte de batalha aqui, mas também falar sobre a vida desses vendedores, já do lojista, do empresário, que tenta, né, facilitar isso aqui para o brasileiro, esse direito de legítima defesa, porque ele enfrenta um monopólio gigantesco, ele enfrenta também dificuldades do Estado, né, e até dificuldades essas até tributárias, como você estava explicando. Então eu queria que você falasse dessa tua atuação como um todo, e por isso, dessa forma, você se coloca como candidato, e eu já vi o Felipe atuando, então eu acho que seria um bom candidato nesse sentido, e também sobre essa parte do que enfrentam esses empreendedores. Bom, vamos lá. A gente está falando aqui de ambiente empresarial. Tudo que envolve arma de fogo é muito complicado para investimentos. Por quê? Por causa desse tipo de legislação que você mencionou. Você teve lá nas galerias da Câmara de Vereadores, essa proibição ela está inserida na lei orgânica do município, isso é muito grave. E em relação a isso, eu só posso dizer uma coisa: hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque basta você sair do município do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, atravessar para Niterói e comprar uma arma de fogo. 20 minutos, sei lá, sem trânsito. Você vai para, por exemplo, Nova Iguaçu, pode lá também fazer aquisição. Nilópolis. Ou até pior do que isso, Alan. Você, pela internet, você pode adquirir sua arma de fogo que vai chegar na sua casa. Então, assim, o que o Rio de Janeiro está fazendo com isso? Perdendo a arrecadação, única e simplesmente. Por uma política, uma narrativa que não encontra, como eu já... E o Estado proíbe fabricar armas também, a nível que vai ser a tua seara estadual. Exatamente. Então, do município, a gente teve essa batalha lá, como você mesmo falou, a gente precisava de uma maioria qualificada. Nós tivemos a maioria, porém não a qualificada, mas é uma luta que permanece. Porque realmente é você abrir mão de arrecadação, de geração de empregos no município do Rio de Janeiro, de forma que é inexplicável, na verdade, né? Pura ideologia. Pura ideologia, né? Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, você também citou muito bem a questão da proibição da implementação de fábrica de armas de fogo no Estado do Rio de Janeiro. Isso é pior ainda. E também tentaram mudar a legislação, lá o Alberto, pessoal, e não conseguiram. Não conseguiram. Perdeu também na LERJ. Também. Então, assim, nós tivemos recentemente uma fábrica tcheca, que é uma das maiores do mundo, que é a CZ, que inclusive recentemente comprou a Colt nos Estados Unidos, para você ver o tamanho dessa empresa, e ela queria instalar a fábrica dela aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que ia gerar basicamente 2.000 empregos diretos, milhares de indiretos, mexer com a malha de transporte, de escoação, porque eles iam usar o porto para mandar para a África armamento, né?
Então, essa fábrica nós perdemos também por uma questão ideológica, e essa fábrica ela vai ser instalada em Goiás. Então, isso é uma questão que nós temos que combater. Questão de logística é até pior, né, para a fábrica fazer esse escoamento. Pois é, exatamente. Lá eles teriam vantagens aqui, instalando aqui no Rio de Janeiro, e por isso que procuraram primeiro o estado do Rio de Janeiro para fazer. Mas impede de ser um dos estados com maior número de fuzil na mão dos criminosos? Não impede, né? Aí é que está a grande hipocrisia da história. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro nós temos o município do Rio com essa proibição e o município de São Gonçalo, que era até mais grave, porque em São Gonçalo até arma de brinquedo é proibida a venda. Nossa. Né? E não por acaso são dois dos municípios mais violentos. Então, onde é que está essa correlação, né, de aumento do número de armas de fogo, ou de venda de armas de fogo e violência? A gente já sabe uma coisa, essa correlação que sempre foi defendida pela esquerda, ela de fato, na prática, ela não existe. É impressionante. Por falar de correlação, eu já queria emendar aqui então, porque é diferente, né, olhando na outra ponta, nós vimos que desde que o governo Bolsonaro assumiu, existe uma, não sei se tem a correlação, aí você vai me dizer aqui, mas dobrou o número de CACs. Hoje passa de 700 mil CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, que detêm aí o CR. A gente estava falando da Polícia Federal lá no início, do cara que é para a defesa, mas o CAC ele tem algumas vantagens, ele consegue ter muito mais armamento e quantidade de munição com ele, né? Porém, vamos lá, e é muito, eu queria que você falasse depois dos números da discrepância de antes do decreto do Bolsonaro para depois, aumentou muito a quantidade de armazenamento de munição, por exemplo. Mas nós vemos também o número de homicídios caindo de 60 mil para 40 mil e com tendência de queda. Então, parece que mais armas nas mãos de cidadãos de bem treinados, né, como é o caso que nós já falamos dos CACs, não está afetando o número de aumento de homicídios. A tal da briga no trânsito, isso aí não está acontecendo. Queria que você falasse sobre isso. Bom, vamos lá. Exatamente. Essa questão de briga de trânsito, isso daí também é uma narrativa antiga. Antigamente, lá na década de 80, a legislação ela era muito mais liberal, no sentido... Tinha carro que vinha com lugar para cor. Pois é, você comprava arma na mesbla, para você ter uma ideia, né? Então, e não era um bang-bang. Então, por que agora seria diferente? E é exatamente isso. A gente teve um aumento significativo do número de CACs, né? Que hoje já estamos quase com 700 mil CACs. Foi um aumento exponencial. São pessoas que, como a gente já falou aqui antes, são bem treinadas, né, doutrinadas no uso do armamento, responsáveis, pessoas sem antecedentes criminais, e é isso importante que isso fique claro. Né? Você não pode ter uma mancha na sua ficha, senão você não consegue ter uma arma de fogo, ou você vai perder o seu CR, caso aconteça alguma coisa. Caso você tenha o CR, né, eu tenho hoje aqui, e, sei lá, cometi um crime... um crime violento, né? Eu não sei se não violento também tá. Não importa, cometer um crime, ter uma mancha, você perde, tá? Você perde esse... E outra narrativa interessante é que eles dizem que o CAC, né, fornece arma pro Pois crime, é, cara, a né? CNN veio com uma história dela do Quem é que PCC. vai querer passar por um processo tão rigoroso, né? E um cara que é um marginal, ele vive à margem da lei, ele vai querer uma arma registrada, uma arma legal e tão difícil de comprar, né? Isso daí parece até piada pronta, na verdade. Parece que criação de narrativa. Não, é total criação de narrativa. Então, diminuiu o homicídio, não tem nada a ver. Tem então... mais arma na mão do povo, inclusive armas de registro, eu não sei se alguém tem um número aí, armas registradas pelo Sinap também aumentou em muito. Muita arma na mão do brasileiro de bem, hoje em dia, e está diminuindo o homicídio. Você tem que ter essa questão da legítima defesa, gente, é importante que isso fique claro. O nosso maior patrimônio é a nossa própria vida, né? E o direito à vida. E o direito a você defender a sua própria vida. Porque se você não tem esse direito, você não consegue mais nenhum. A grande verdade é essa, isso é um ponto de partida. Você perde a sua liberdade. Sem a liberdade, você não vida. O próprio Bolsonaro fala, né? A liberdade é muito importante, porque sem ela cerceou o teu direito de viver. Exatamente. E essa interferência, ou a diminuição da interferência do Estado, né, na seara sua pessoal, principalmente de legítima defesa. Porque eu, como policial, posso dizer que a polícia não é onipresente e nem pode se exigir isso dela. Se confunde segurança pública com segurança individual. Exatamente. Acha que a arma na mão do povo é para... Não, e é outra narrativa, né? Isso não ajuda na segurança pública. Não é uma primeira coisa. Não é essa questão. Não é uma questão de segurança pública. Agora, há sim, de fato, um reflexo na questão da segurança pública quando você passa a ter os meios necessários e não existe melhor ferramenta para a sua defesa do que a arma de fogo. Né? Isso acaba tendo, sim, algum impacto na segurança pública, nos resultados, nos números, como a gente está vendo agora. Perfeito. Pessoal, o Felipe, né, ele é candidato, como eu já falei aqui, e é candidato pelo Rio. Então, Felipe, queria que você falasse aqui para o pessoal, a gente vai fazer uma demonstração ali
com as armas de fogo aqui. Pessoal, é muito fácil você hoje frequentar um clube de tiro, né? Diminuiu muito mais a burocracia. Inclusive, aproveita e explica isso, pessoal, e as tuas propostas aí como candidato. Não é nem só que o clube de tiro é o ambiente que todo atirador ou aquele que quer conhecer o armamento deve procurar. Nunca atirou, nunca atirei na minha vida. Procure um clube na sua cidade. Ele pode ir, ele vai ser recebido lá. Vai. Só no estado do Rio de Janeiro nós hoje temos mais ou menos 90 clubes. Um pouquinho mais, né? E aumentando. Então, isso é muito legal. E aumentou muito, hein, pessoal? Porque, pô, eu lembro, bota aí 2018, tinha muito menos então clubes. Sempre vai ter um clube próximo à sua residência que você vai poder procurar para praticar. E uma coisa interessante, você provavelmente vai poder chegar em algum clube e se deparar com uma instrutora mulher, que é uma coisa que também nós defendemos, que é o acesso ou a procura cada vez maior de mulheres ao tiro, né? Porque são elas, na verdade, que, na minha opinião, vão mudar essa cultura armamentista no país. Inclusive, né, se fala muito em legislação para a defesa da mulher, mas na ponta da linha mesmo que é o que o Bolsonaro faz. Você vai preferir um papel ou uma arma na tua mão? Até porque aquele cara que não respeita a lei, que não respeita a mulher... Vai respeitar papel? Vai respeitar uma medida protetiva. Então é outra coisa que nós defendemos, é que a mulher deve ser eu acho isso tão confuso na legislação. Se o cara é um potencial homicida, agressor, pô, não, você vai soltar o cara e não, você dá uma medida protetiva. Vai dar certo, sim. Então é por isso que nós vemos gargalos nisso aí. Nós incentivamos que as mulheres busquem esse conhecimento também, e o número de mulheres no tiro é cada vez maior. Isso me deixa muito satisfeito. Inclusive temos algumas aqui, né? A Fernanda e a Paula, que são instrutoras de tiro e foram formadas aí, tem uma história, tem um contexto por trás, Felipe. Apresenta pra gente aí. Então, temos aqui as duas, que são instrutoras de tiro e armamento, recém-formadas. E eu queria que elas contassem um pouco dessa experiência pra gente. Então, fala aí, Fernanda. Vamos lá. Quando a gente entra nesse meio do tiro, né, tem vários preconceitos. A gente mesmo que tá no dia a dia do clube, vem muitos casais, né, aí quando a gente vai na recepção, começa a atender, aí o rapaz, né, o marido vai atirar e a mulher não sei se tem medo, se tem vergonha. A gente fala, ficando inibida, né? Fica inibida, a gente fala, não vai atirar. Não, deixa meu marido atirar. A gente vai e incentiva, poxa, mas atira, você vai gostar. É surreal quando a gente dá incentivo a mulher a atirar. Quando ela volta outra pessoa, volta sorridente. E a principal coisa que a gente vê, né, as mulheres atiram melhor que os homens. Não é... Há controvérsias quanto a isso. Não desmerecendo. Mas quando vem com o resultado do marido e da mulher, é nitidamente absurdo, né? Isso é o que ela está dizendo. Para isso vocês têm que virem aqui e provar isso, mostrar. Uma competição saudável. E você? E não só dela vir, né? E até o homem mesmo, o próprio marido, o companheiro que seja, impulsionando isso, que eu acho muito legal, né? Ou seja, nossa, eu tô sabendo que aí tem instrutora mulher, eu vou levar minha esposa, minha irmã, conforme a gente vê aumentando o número de familiares, né? Acompanhando, né? Ninguém mais, o CAC, ou seja ele, né, o civil comum que queira atirar, hoje ele já não vai mais sozinho. Ele vai, às vezes, uma vez e ele já quer levar alguém que ele gosta. Então, tá sendo uma experiência, assim, diferente, né? Lógico, a gente tem algumas barreiras, algumas coisas, mas a galera gosta. Assim, eu já gostava muito. Então, eu queria saber um pouco mais para falar, enfim, para ter mais propriedade, para eu saber me posicionar e tudo mais. Então, para mim, foi incrível. Foram quantas mulheres nesse curso? Foram 5 mulheres. E pela primeira vez tivemos mulheres fazendo curso de formação. Pela primeira vez? No Coach 45, sim. Ah, interessante. Então, temos um ineditismo aqui. E foi o máximo. Quando entrou a primeira mulher, eu falei assim, ai, que máximo, não sei o quê. Aí, de repente, 5 mulheres. Eu falei, nossa, top. E a gente acha que conhece tudo. Por trabalhar no clube, tá ali no dia a dia, vendo, a gente não conhece absolutamente nada, né? É sempre aprendizado. É muito conteúdo. É muita coisa. Já vi que elas vão ficar puxando a minha orelha por questão de empunhadura e tudo mais daqui a pouco. Então, aguardem pra ver. Obrigado, meninas. Obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente já vai para a parte prática aqui com o Felipe para mostrar para vocês aí, né, o tiro real, com essa sensação que é muito boa e importante, tá? Muito importante. Às vezes a situação, o cara, ele não pretende ter uma arma, não pretende comprar uma arma nem nada. Mas cara, só o fato de você saber manusear a arma, você saber destravar a arma em caso de uma situação extrema e poder atirar é importante, tá? Porque muitas vezes você está com o equipamento na mão e o cara não consegue utilizar aquilo. Isso serve para qualquer coisa.
relacionada a conhecimento. Sim. Né? Sempre, quanto mais conhecimento você puder ter, melhor. Então, isso que você falou realmente, é isso aí, por aí. Isso aí tem gente que realmente não consegue, não sabe onde é a trava da arma. Então, se o cara tiver ele e a onça ali, já era. Né? Não, ele tem a ferramenta, mas ele não sabe o que fazer, vai ter que tacar na cabeça. Mas, Felipe, que se desse o recado pro pessoal, nas suas considerações aí, o que você tem a dizer pro seu público, né, pro nosso público e pro pessoal aí que pretende votar em você, que tem a expectativa de depositar o voto, né, para você ter um trabalho atuante no Rio de Janeiro dentro dessa pauta. Bom, é um trabalho que, na verdade, já vem sendo feito através do ProArmas. Né? Lógico que a gente enfrenta, por ser uma associação, né? A gente enfrenta muitas dificuldades, é um trabalho voluntário. Né? A minha equipe, realmente, eu só tenho a agradecer. São pessoas valorosas, dedicadas e que têm trabalhado muito. Só para dar alguns exemplos, nós conseguimos, com a Polícia Civil, o projeto do POP da Polícia Civil, que é toda a legislação compilada no sistema da Delegacia Legal, para que o policial de ponta ele possa rapidamente acessar, no caso de algum tipo de condução de atirador para a delegacia. Né? Isso acontecia muito. Exato. Acontece. Na própria PM também, nós vamos ter uma IN que está em vias de ser publicada em boletim interno da corporação e que vai ser mais um documento que o próprio atirador vai poder portar ali, né, da própria corporação Polícia Militar, e em caso de abordagem ele vai usar um documento oficial. A gente teve embates na Câmara de Vereadores, como você citou. A gente uma luta que é nossa, que é a questão do comércio no município do Rio, de São Gonçalo. Nós temos algumas questões importantes na LERJ, como o projeto da efetiva necessidade, né, do risco, da atividade de risco do CAC, que está em tramitação. Conseguimos mais de 10 assinaturas de deputados da base do governo, do Jair Bolsonaro, né, e conseguimos que ela passasse na CCJ, e eu tenho muita esperança que ela seja pautada ainda esse ano. Né. Temos o Dia do Atirador, que foi essa talvez uma das maiores vitórias, na LERJ também, no dia 3 de agosto, onde o próprio ProArmas já fez um evento na Hebraica, comemorando essa data, que foi incluída no calendário oficial do Estado. Na verdade, algumas pessoas até questionaram, poxa, mas será que isso é importante? Isso é importantíssimo, porque na verdade a gente está trabalhando na pauta cultural. Né? Foram as primeiras medalhas olímpicas do Brasil, prata, ouro e bronze, né, conquistadas no tiro, e era uma história que estava sendo enterrada para debaixo do tapete, né, e que com certeza seria esquecida. Uma história muito bonita e que com essa vitória na LERJ a gente conseguiu resgatar, e todo ano o ProArmas vai realizar um evento comemorativo dessa data. Então são trabalhos que nós estamos fazendo com nossos recursos reduzidos e que eu tenho certeza que se eu estiver na Câmara Legislativa eu vou poder fazer muito mais, principalmente junto à Polícia Federal, ao Exército, enfim, em todas essas frentes. Parte tributária, a carga tributária nossa aqui do Estado é altíssima, é o segundo Estado com maior ICMS, é o Rio de Janeiro. Nossa. Né? Então, existem alguns projetos, algumas soluções para você, pelo menos, tentar não perder a arrecadação. Na verdade, você vai ganhar, né? Fazendo talvez uma equiparação de cobrança de ICMS com estados limítrofes, como é, por exemplo, o Espírito Santo, que é uma taxa de ICMS bem menor. Então você coloca o Rio de Janeiro competitivo, você vai ganhar na quantidade. Enfim, são ideias que nós temos, a questão das fábricas, né, dessa proibição, derrubar esse absurdo, que é realmente uma coisa que a gente não entende o porquê disso, a não ser que seja tratado realmente pelo viés ideológico, e trazer recursos para o nosso Estado nesse sentido. E é essa a nossa pauta, é essa a nossa briga. É uma briga pela liberdade, como eu já falei, num sentido mais amplo, de uma intervenção menor do Estado, para que a gente tenha um ambiente empresarial melhor e possa, sim, avançar e trazer recursos para o Estado do Rio de Janeiro, que precisa muito, principalmente se a gente lembrar que nós ainda estamos vivendo um regime de recuperação fiscal, sim, por conta, né, de gestões aí desastrosas do passado. A gente quer mudar essa realidade. Então é isso aí. Felipe Nini, mais uma opção aí para deputado estadual do Rio de Janeiro. Você tem essa pauta como uma pauta cara, né, para você, tem a opção. As redes do Felipe Nini vão estar todas aqui na descrição, tá? E vocês podem lá acompanhar o melhor trabalho dele. Agora vamos lá para a pista quente? Vamos lá. Vamos embora, senta o dedo. Estamos aqui agora na pista de tiro, né, no Clube Coach 45 em Laranjeiras, e vamos começar a disparar. E eu trago aqui a Paula para poder me orientar com toda a segurança de um clube de tiro. Perdão. Arma fria, beleza?
vou pedir aqui pra você, só a gente tá respeitando as regras de segurança, tá? Então, qualquer manuseio com a arma, a gente vai ter que sempre manter ela virada para a bala ou para uma área segura, tá? Nada de girar para um lado nem para o outro, ok? Qualquer susto, qualquer coisa, mantém ela para frente, dedinho fora do gatilho, só bota no dedo dentro do gatilho, só quando for atirar, tá bom? Então, perfeito. Regras de segurança em primeiro lugar, pessoal. Isso aí. Então, tá aqui. Vou pedir para você municiar. Já sabe? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Boa. Então... Arma aberta, descarregada. Isso aqui foi a PT 92, 9mm, é isso? Isso aí. Deixa eu só deixar ela aqui. Mandou bem. Vai, pode ir. Aumentou? Uhum. Então, fogo à vontade. Puxa aqui. Isso. Pode puxar. Dedo fora do gatilho. Solta. Foi? Foi. Mãozinha. Isso, garoto. Então, lembrando, lembra daqui, né, do alinhamento. Vem puxando o gatilho devagarinho. Vem puxando devagarinho, gatilho. Parece que vai disparar. De barriga tá foda, eu botei até o cobre aqui. Vem puxando. Pela pátria. Isso aí, pessoal. Vamos atirar agora, né, com a carabina CTT-40 da Taurus. Uma excelente arma aí com arma longa. Vambora. Não, ele já foi. Tá no meio? No alvo, hein?